vamos começar. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente está aqui com a professora Silene, para conversar um pouquinho com a gente sobre rigor metodológico e experimentos mais reprodutíveis. A professora Silene, ela tem graduação em farmácia pela Universidade de São Paulo, em 92, mestrado em 96 e doutorado em 2000 em Ciências, Farmacologia, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Foi bolsista recém-doutor do CNPq no Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina e fez pós-doutorado no Instituto Max Planck, na Alemanha, com o bolsista George Foster. Atualmente é professora associada do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de Santa Catarina e é orientadora pelo programa de pós-graduação em farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em neuropsicofarmacologia, atuando principalmente em seguintes temas: neurobiologia do comportamento defensivo e psicofarmacologia de drogas antidepressivas. Ministra disciplinas de introdução à revisão sistemática e meta-análise para pós-graduandos dos cursos de farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora atual da versão brasileira da CAMARATES, que quer dizer Collaborative Approach to Meta-Analysis and Review of Animal Data and Animal Studies. Muito obrigada, Silene, por estar aqui com a gente hoje, compartilhando seus conhecimentos conosco. Estou muito feliz por você estar aqui. Eu sei que vai ser uma experiência excelente para todos nós. Passo a palavra para você, fique à vontade. Eu que agradeço muito, Bruno, o convite, e bem honrada com o seu convite, e bem feliz de saber que tem tantos estudantes assim interessados, né, nesse tema de rigor científico e como que o rigor científico pode melhorar, né, a reprodutibilidade, no fim das contas, a qualidade da nossa ciência. Né? Então, isso é bem bacana para mim, estou bem contente. Eu quero dizer, assim, que todo mundo que quiser perguntar ou comentar alguma coisa tenha liberdade, tá, de fazer isso mesmo me interrompendo. Talvez, se quiserem perguntar alguma coisa, liga o microfone e fala, porque talvez eu não veja bem, né, se tem alguém querendo falar, tá? E, se não, também na hora que a gente terminar, vou estar à disposição para conversar, tá? Então, olha só, eu trouxe a apresentação praticamente idêntica que a Bruna viu lá na FESB, que eu acho que ela tem bastante informação e que a gente pode usar para discutir bastante coisa, né? Então, lá, naquela ocasião, eu cheguei a essa apresentação de experimentos mais reproduzíveis, porque foi feito num curso que tinha outras apresentações também. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que eu tenho associação, então, com uma série de instituições, inclusive sou parte, né, membro de comitê científico de revistas como a Scientific Reports, a PLOS Biology ou a Acta Neuropsiquiátrica, mas qualquer coisa que eu disser aqui hoje são opiniões minhas, não tem nenhuma relação com essas empresas ou mesmo com a minha universidade, né? Então, vocês têm acesso à apresentação, né? Então, a licença para uso dessa apresentação é livre. Se vocês quiserem buscar já o PDF dessa apresentação, vocês podem encontrar nesse QR Code uma cópia PDF da apresentação. Né? E se vocês não forem baixar agora, não tem problema, depois eu passo para a Bruna e ela pode compartilhar com vocês. No OSF está a apresentação. E, bom, eu vou começar definindo aqui o que eu vou chamar de reprodutibilidade nesse contexto que nós estamos falando, né? Para mim, então, nessa fala, a reprodutibilidade vai ser a capacidade de estudos independentes que sigam o mesmo protocolo, sabe? Que sigam os mesmos procedimentos e métodos, gerem os mesmos resultados e conclusões que um estudo original. Aqui, por estudos independentes, eu estou querendo dizer assim, que outras pessoas que não eu leiam então meus métodos, meus procedimentos e consigam fazer meu estudo e cheguem nos mesmos resultados que eu.
né? Eu estou definindo essa reprodutibilidade dessa maneira porque o termo reprodutibilidade pode ser interpretado de diferentes formas e tem muita controvérsia a respeito da nomenclatura, mas aqui nós vamos nos ater a esse conceito, essa definição aqui, né? Por que é importante que outros cientistas, além de mim, consigam seguir os meus procedimentos, minha descrição de procedimento e método, e gerem os mesmos resultados e conclusões, né? Que com os experimentos mais reprodutíveis, então, nós vamos poder construir os conhecimentos científicos mais sólidos e confiáveis, com menos controvérsia, menos discussão, né, por talvez motivos não muito relevantes, e deixar o nosso conhecimento mais sólido, que a gente possa discutir sobre a verdade científica de alguma maneira, né? E isso vai ser um dos pilares da ciência, que a gente consiga reproduzir o que um cientista fez, que o outro consiga reproduzir, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Reprodutibilidade normalmente é uma fonte de problema, e existe na comunidade científica uma desconfiança ou um desconforto, né, na percepção de que em muitas áreas de pesquisa há uma crise de reprodutibilidade, ou seja, que os estudos não são reproduzíveis, né? As tentativas de reprodução que já foram feitas na literatura, em muitos casos, deram errado, né? Porque muitos dos experimentos não conseguiram ser reproduzidos, o que coloca em dúvida a confiabilidade daqueles resultados obtidos. As pessoas sempre se perguntam, será que isso não é fruto de um erro? Aquele resultado não é fruto de erro? Né? Então, gera essa dúvida que a gente não quer, a gente quer se livrar dela, né? Então, aqui a gente vai tentar focar vamos dizer, na arte, aqui entre aspas, né? Porque é uma ciência, não é arte, mas na arte de criar experimentos reprodutíveis, né? Então, esse pilar fundamental da ciência, né? Como é que a gente pode garantir que o trabalho de um cientista possa ser replicado? Como é que a gente pode garantir que o nosso trabalho será replicado? Eu costumo dizer que é difícil, né? É sempre difícil garantir alguma coisa, muito menos que um resultado de um experimento seja replicável. Mas eu acho que uma boa forma de a gente começar a lidar com essa dificuldade é reconhecer e conseguir distinguir entre as fontes de erro que a gente pode ou não evitar. Então, aqui na minha fala, eu vou dividir fontes de erros em 3 tipos. Primeira fonte de erro são aqueles erros que a gente não pode evitar. Depois, vamos entender que são os erros que a gente pode colaborar para evitar ou corrigir. E grande parte da minha fala serão sobre os erros que a gente pode evitar. Então, vamos começar pelos erros que a gente não pode evitar. Erros amostrais são inevitáveis. Esses erros a gente não pode evitar. O que eu estou chamando de erro amostral, né? Um erro que está associado ao fato que, quando a gente faz um experimento, a gente não estuda a população toda, mas sim uma amostra da população, né? Quando a gente faz experimentos com rato, nós estamos estudando uma amostra de rato, não todos os ratos. Quando a gente faz experimento com mosca, a gente está estudando uma amostra de moscas, e não todas as moscas. Quando a gente está fazendo uma análise de sangue de humanos, nós estamos fazendo uma análise de uma amostra de sangue, e não de todas o sangue, nem de todos os humanos, né? Então, é muito comum que na ciência a gente esteja trabalhando com amostragem. E toda amostragem tem um erro associado,
que a gente pode controlar, mas que não podemos evitar. Então, uma forma de controlar, né, esses erros amostrais que são inevitáveis é conhecer o tipo de erro, conhecer esses erros amostrais, né? Então, nós temos um erro que é relacionado ao poder estatístico, um erro relacionado ao valor de P, né, que são os dois primeiros blocos aqui, e esses erros vão nos dar uma taxa de falsas descobertas. Então, o que é o poder estatístico? É a capacidade que o meu experimento tem de detectar um efeito verdadeiro, caso ele exista. Se existe um efeito, então, eu quero ter poder suficiente para detectá-lo. Tá? O poder, a formulinha dele está aqui embaixo, né? Poder é igual a 1, a probabilidade de 100%, menos um erro beta. O erro beta é a taxa máxima de resultados falsos negativos. Tá? Isso quer dizer que os resultados falsos negativos, quer dizer, eu vou encontrar o resultado negativo, mas ele é falso, porque na verdade, aquele resultado existe, mas meu experimento não teve poder. Eu quero ter um experimento com poder. Então, vou trabalhar para que haja poder estatístico no meu experimento. Ou seja, para que esse erro beta seja bem pequeno. É esse que eu quero. E o erro ligado aqui ao valor de P, né? O famoso valor de P que a gente calcula, né, nas estatísticas. Né? O que é esse valor de P? É a probabilidade dos resultados observados, né, no meu experimento, ou mais extremos que ele, ocorram mesmo na ausência de um efeito verdadeiro. Esse valor de P é igual a um erro alfa. O erro alfa, ele é a taxa de resultados falso positivos. Então, o erro beta são os erros falsos negativos, ou seja, quando existe um efeito, mas eu não vejo, digo que não há o efeito, entendeu? Falso negativo. O valor de P é a taxa, né, ou a taxa de erro alfa, é um erro falso positivo, ou seja, eu digo que há um efeito quando na verdade não há. A relação entre esses dois pode nos dar uma taxa de falsas descobertas. Então, assim, num cenário que a hipótese nula é verdadeira, que a hipótese nula, né? A maior parte de vocês deve saber, mas só para quem talvez não tenha essa experiência, vou dar um exemplo. A hipótese nula, quando eu faço um experimento, no geral eu vou dizer que a minha intervenção ou de interesse aqui no meu experimento não afeta os meus resultados, não afeta os meus desfechos. Digamos assim, a minha hipótese nula é, se eu vou testar a droga X num comportamento do animal, a minha hipótese nula é dizer a droga X não vai afetar o comportamento do animal. Né? E eu faço experimento para mostrar o contrário. Né? Faço para testar, para ver se a hipótese alternativa é mais compatível com os dados. Né? Então, olha só, se essa hipótese nula é verdadeira, ou seja, se realmente esse meu tratamento não afeta o comportamento, mas por causa do meu experimento, por causa da amostragem, eu tive resultados positivos, 100% desses resultados positivos são falsos. Mesmo que eu tenha um estudo desenhado para ter poder de 80% e um valor de P de 0,05. Então, isso é inevitável. Se minha hipótese nula for falsa, né, então a chance de eu ter descobertas verdadeiras aumenta. Mas se ela for verdadeira,
Não tem como. Por mais que as condições experimentais ideais sejam feitas, vão ser resultados falsos. Se vocês quiserem, a gente volta sobre essa discussão depois, mais para frente, quando a gente terminar essa fala. Tá? Então, são coisas que nós não podemos evitar, mas podemos controlar. Né? E tem outros erros, né, que podem prejudicar a reprodutibilidade, que a gente sozinho não pode resolver, mas que a gente pode contribuir para resolver, né? São formas da gente colaborar ou se engajar, né? E resolver de forma coletiva, como comunidade científica, e não como cientistas individuais, né? Então, nós temos práticas científicas que colaboram para diminuir a reprodutibilidade dos experimentos. E aqui eu trago 3 fontes, né, de problemas para a reprodutibilidade. O primeiro aqui do meu exemplo eu chamo de viés, né, o viés de publicação, né, que pode ser decorrente, por exemplo, de um file drawer effect. O file drawer effect é o efeito dos estudos engavetados, né? Então, se na literatura nós só temos os estudos que dizem que que os resultados de determinado tratamento são sempre positivos, eu posso desconfiar que eu tenho um viés de publicação. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente está trabalhando de amostra, com as amostras, sempre há uma chance considerável de que existam resultados negativos, mesmo que eu tenha um poder de 80%. Se eu tenho um poder de 80%, o erro beta é de 20%. Então, eu tenho chance de 20% de ter o resultado negativo na literatura. Então, se a literatura não tem nenhum, eu posso desconfiar do viés de publicação, né? Então, o viés de publicação pode inflar, né, artificialmente a nossa expectativa de que um tratamento é efetivo, quando na verdade não é, porque só os resultados positivos foram publicados. Então, como é que a gente pode ajudar a resolver isso? Bom, nós podemos publicar ou compartilhar de forma transparente todos os resultados do nosso estudo. Essa é uma forma de reduzir o viés de publicação. Outra fonte de problema pode ser os conflitos de interesse, né? Então, se por acaso eu tenho assim, o meu ganho, por exemplo, financeiro atrelado a um determinado resultado que eu tenho que publicar, isso é uma forma de me pressionar a publicar os resultados que sejam mais convenientes, né? Então, isso é algo que a gente tem que reconhecer, né? Possíveis fontes de conflitos de interesse. Digamos que alguns de vocês estejam recebendo um incentivo financeiro de alguma empresa para vocês fazerem a pesquisa de vocês. Você tem que reconhecer e relatar isso nas publicações, porque eu, como leitora, quero avaliar se o seu estudo pode ter sido influenciado por quem estava te pagando. Aqui no Brasil, no geral, nós temos financiamento público, né, de pesquisa, e, no geral, o financiamento público ele é menos conflituoso, mas ainda assim pode ter. Né? E outras formas de incentivos, que a gente chama de incentivos perversos, né? Por exemplo, avaliação de cientistas feitas pelo número de artigos publicados, sem levar em consideração a qualidade dos estudos que foram feitos. Isso é uma forma de incentivo perverso, né? Que acaba premiando a publicação de estudos de má qualidade, porque a gente pode publicar em maior número, né? Então, talvez, se a gente se engajar, né, na comunidade científica, a gente consiga mudar essa cultura. Mas reparem que esses erros aqui são que a gente pode contribuir para evitar ou corrigir, porque são normalmente coisas relacionadas à cultura da área científica. E mudanças culturais, vocês já sabem, demoram muito para acontecer. Né?
Então, uma forma de vocês se engajarem, por exemplo, é começarem a fazer atividades aí, né, na universidade de vocês, voltadas para fomentar, né, a reprodutibilidade. E assim que vocês tiverem já, por exemplo, algumas atividades feitas, ou se vocês quiserem, né, saber como implementar essas atividades no âmbito aí de vocês, vocês podem se reunir, se juntar à Rede Brasileira de Reprodutibilidade. Está aqui, esse é o site da Rede Brasileira de Reprodutibilidade, né, que foi a que promoveu na FESB aquele curso que a Bruna participou. E na Rede Brasileira de Reprodutibilidade, a ambição é fazer com que todas as pessoas, grupos de pesquisa ou instituições que têm ações em prol da reprodutibilidade no Brasil se reúnam e troquem ideias aqui nessa rede. Tá? Então, pode ser uma forma interessante de começar a se engajar. Aí, vamos lá, para a terceira categoria de erros, né? Que são os erros que a gente pode evitar ou corrigir. São erros que normalmente são sistemáticos ou vieses da forma como a gente trabalha, que podem aumentar ainda mais aquela taxa de falsas descobertas. Né? Então, falsas descobertas, nós temos, pode variar ali, naquele slide que você viu, vocês de 25% até 100%, né? de falsa descoberta. Então, a gente pode tomar umas ações que podem reduzir, né? A gente pode prevenir a incidência de falsas descobertas. Então, tem ações muito simples que podem solucionar, reduzir esses problemas, né? E quais são as fontes desse problema? Que eu vou estar chamando de falhas, né? Então, eu estou citando 3 falhas que podem ser importantes, né? E que podem inflar artificialmente um efeito, quando na verdade ele não existe. Por exemplo, falha em aleatorizar as amostras, os sujeitos, as unidades experimentais dentro dos grupos experimentais. Esse tipo de falha pode levar a algo que nós chamamos de viés de seleção. Viés de seleção é quando a gente, inadvertidamente, seleciona um grupo de unidades experimentais de um certo tipo, para colocar num grupo experimental. Né? Por exemplo, eu quero ver se alguma coisa, se um tratamento reduz o peso corporal. Aí eu posso colocar todos os animais ou pessoas mais magras no grupo que vai receber o tratamento. Aí eu digo, nossa, como esse tratamento reduziu o peso corporal das pessoas, dos animais, quando na verdade aquele grupo é formado de pessoas que já eram, ou animais que já eram mais magros, né? Então, eu enviesei, fiz isso por querer? Não, pode ter sido por coincidência. Então, ou sem querer, de uma forma, um viés implícito, algo que eu não sei, né? Que eu fiz. Qual é a solução para isso? Por exemplo, sortear os sujeitos que vão entrar em cada grupo, né? Criar uma amostra aleatória. Outra falha comum, falha de cegamento. O que eu quero dizer com cegamento? O cegamento é eu deixar, cobrir ou tornar desconhecido para os experimentadores ou para os analistas dos dados a identidade da unidade experimental. Né? Eu quero que a pessoa que vai fazer o experimento não saiba qual foi o animal ou a pessoa que foi tratada com fármaco, qual que foi tratado com controle, por exemplo. Né? E essa falha de cegamento pode levar, então, a um viés de seleção e também de aferição. Então, eu posso, talvez, fazer medidas no grupo experimental que favoreçam as minhas conclusões, né? Então, eu confirmo a minha hipótese com esse viés de seleção de aferição, né?
Uma solução para isso, codificar a amostra no momento do tratamento, ou no momento da análise, ou em todos esses momentos, né? Para que os experimentadores ou os analistas não saibam do que se trata cada dado, qual a origem de cada dado, né? E nós temos falha de relato, né? Supressão de resultados, por exemplo, negativos, né? Então, a gente coloca nos estudos, nos artigos, só os resultados positivos, que a gente diz assim que deu certo, né? E não coloca os resultados negativos. E isso também pode gerar uma expectativa em quem lê que aquele tratamento que você está apresentando no seu artigo, ele é muito mais efetivo do que de fato é, né? Porque você não está mostrando os resultados negativos que você obteve. E aqueles resultados negativos podem ter sido obtidos simplesmente por um erro amostral e não por um erro sistemático, né? Então, uma solução para essa falha do viés de relato seria compartilhar todos os dados, todos os resultados que você obteve, né? Nada disso vai garantir reprodutibilidade, mas melhora muito a situação que nós estamos agora, né? E a gente pode, então, ajudar a evitar ou corrigir os problemas que futuros cientistas terão ao tentar reproduzir os nossos trabalhos, né? Então, para que a gente consiga pôr em prática, né, essas ações que a gente pode pôr em prática para evitar ou corrigir os erros, né, que diminua a chance, então, de acidentes ou de erro sistemático, viés de seleção, desempenho, outros tipos de vieses, planejar e documentar todas as etapas do nosso experimento é uma coisa muito importante. Vai nos ajudar muito a colocar em prática essas ações, tá? Eu trago aqui essa referência embaixo de Prepare Guidelines, para as pessoas que trabalham, pelo menos, estudos com animais, que é aqui na minha área. Perdão, então, quem não trabalha com animal, eu não trouxe um guia, mas certamente deve ter na área de vocês. Então, assim, para quem estuda animal, os experimentos com animais, existe esse guia Prepare, que ajuda a gente a preparar, planejar os experimentos antes de fazer, né? Então, esse é um passo muito importante para evitar que os vieses, para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Então, o planejamento é a chave, por quê? Porque nos ajuda, então, a planejar com antecedência como eu vou coletar e gerenciar as informações que são fundamentais para extrair as conclusões confiáveis dos meus dados, né? Vou gerenciar essas variáveis. Com esse planejamento, eu vou definir quais são os grupos controle e tratados, né, do meu estudo. Então, dessa maneira, eu posso garantir que cada variável de interesse para mim serão adequadamente testadas, né? E que os grupos de comparação serão comparados no contexto necessário para que os resultados possam ser interpretados, né? E como eu já mencionei nas outros slides, isso vai ajudar a minimizar os erros sistemáticos também, né? Porque são erros que podem arruinar seu experimento. E se você planeja, você já pode ter uma ideia do que pode dar errado lá na frente. Então, a ideia é minimizar erros que possam ser previsíveis. Então, para que a gente possa planejar e conduzir o estudo, né, de uma forma que dê um bom resultado final em um estudo reproduzível, né, a documentação das etapas é uma coisa bem importante e vai ajudar a gente demais, né? Então, eu separo aqui a documentação em pelo menos 4 fases ou 4 tipos, né? Aqui, um é o planejamento do estudo. Então, faz o protocolo. O 2, mantenha um caderno de laboratório.
né? Um local onde você registra suas ações. Que é diferente do protocolo que a gente planeja, porque o planejamento do protocolo é o que eu vou fazer no futuro. No caderno de laboratório, eu vou escrever o que de fato eu fiz. Isso vai me ajudar a fazer 3, que é organizar lá no futuro e compartilhar os meus resultados, né? E a organização e o compartilhamento dos meus dados, resultados, vai me ajudar a criar o relato dos meus resultados, que vai ser o meu artigo, né? Então, são todas... vou ter que documentar essas partes, né, detalhadamente, para que o relato do meu estudo, que vai estar lá no artigo, depois que eu fiz planejamento, todos os experimentos, organizei e compartilhei meus dados, seja acessível para quem vai ler o artigo. Então, assim, com o planejamento do estudo, né, no 1, o que a gente vai precisar fazer? Olha, registrar antecipadamente todas as escolhas experimentais, analíticas e descrever o protocolo que vai ser feito. Isso ajudará a garantir que o experimento seja consistente e, assim, mais reproduzível. Vocês poderiam pensar, eu sei disso porque eu já pensei isso no passado, e pensar isso me ajudou a responder a pergunta. Vocês podem pensar assim, nossa, mas se eu estou fazendo o experimento, como é que eu vou saber antecipadamente? Muitas coisas a gente não sabe antecipadamente, mas muitas coisas a gente sabe. Então, isso que a gente sabe é importante que a gente registre, pelo menos para nós, se não for para o público, para nós. Então, quando a gente vai começar um estudo, a gente já sabe quais são os sujeitos experimentais que a gente vai trabalhar, em que laboratório a gente vai trabalhar, em que sala do laboratório a gente vai trabalhar, quais são os materiais que eu tenho para trabalhar, a gente já sabe tudo isso. Então, a gente precisa ter esse levantamento antes de começar a fazer os estudos, né? Então, nós vamos, ao ter ideia de tudo que nós temos disponíveis e como nós vamos fazer o experimento, nós vamos dizer, ter mais confiança na hora de fazer, né? Executar o experimento. Então, deixa o protocolo pronto. Com o maior detalhamento possível, quer dizer, com tudo aquilo que você sabe. O que você não sabe? Bom, você não sabe os problemas que vão aparecer de repente, você não tem ideia. Você não sabe que resultados vão vir, isso você não sabe, então tem muito mistério. Mas tem muita coisa que você já conhece, então planeja baseado nisso. Então, uma vez que você tem seu plano pronto, vai lá para o seu caderno de protocolo, ele vai ser o seu companheiro no trajeto, né, de fazer o experimento, né? Então, você vai manter um diário completo de cada etapa do experimento, como você fez, incluindo qualquer coisa que pareça mesmo insignificante. Então, assim, olha, eu estava coletando a informação do animal, da pessoa, não sei, e tocou um alarme do carro do lado da sala. Olha, anota aí. Isso pode ter alguma importância lá no futuro que talvez você não saiba. Então, o caderno de laboratório é para você anotar esse tipo de coisa. Mas, assim, olha, cheguei, comecei o experimento às 8h30, primeiro sujeito foi às 8h45, o segundo sujeito foi às 8h50. Entendeu? Vai anotando como você fez. 3, né? Como você vai organizar, compartilhar seus dados. O que significa isso? Né? Você vai tornar seus dados disponíveis para os outros pesquisadores. Que isso pode ajudar a fortalecer suas conclusões, né? Mas como assim? Porque quando os seus dados estão compartilhados com outras pessoas de forma transparente, outros cientistas podem te dar um retorno, um feedback sobre os resultados do trabalho. E você pode melhorar, né, o seu protocolo no futuro, ou encontrar algum erro que você não tinha visto, né? E isso também vai te ajudar muito aqui na 4ª etapa, né? No relato dos resultados. Você vai fazer um relato completo e transparente de tudo que você fez, do planejamento até a obtenção dos dados. Isso é importante para que alguém leia e possa reproduzir seu estudo, né? Então, tudo que aconteceu antes, né, 3, 2 e 1, é muito importante para que 4 seja bom.
Então, a partir de agora, eu vou chamar a atenção mais para o planejamento do estudo, vai ser o principal conteúdo do restante da minha apresentação. E aí, talvez agora a gente pudesse abrir para alguma pergunta. Bruna, tá tudo certo? Todo mundo está ouvindo? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? O Eduardo comentou aqui nos nossos, né, no chat, que em humanos o protocolo, que você falou dos animais, né, o protocolo, para os animais, para humanos, perdão, o protocolo seria o consorte, né, para a gente planejar tudo bonitinho nos experimentos. Isso mesmo. Quer dizer, eu acho que até para os estudos em humanos, vocês têm mais ferramentas do que nos estudos com animais. Tem mais possibilidades, Uhum. No chat a gente ainda não tem nenhuma pergunta. Tá bom. Então tá. Então vocês estão ouvindo bem, né? Tá, tudo ótimo. Então tá jóia. Então vou seguir. Então eu vou seguir aqui, então, com esse planejamento do estudo. Vai ser o meu principal foco. Então, o planejamento do estudo é importante, então, para que a gente extraia, né, as conclusões confiáveis dos dados que nós obtivemos, né? Então, planejar como o estudo foi feito, né, será feito, porque é um plano em advance, né? Como os dados serão coletados, analisados e interpretados. Vai ajudar muito a determinar se o estudo é viável. Então, aqui eu coloquei 6 etapas de planejamento do estudo. A primeira etapa é a etapa da hipótese, pergunta e objetivos de pesquisa, que muitas vezes parece lá uma preciosidade do orientador, né? Parece que a orientadora só estão pegando no pé dos estudantes e das estudantes para fazer a hipótese, pergunta e objetivo da pesquisa. Mas esse é o primeiro passo para que todo o resto aconteça. Sem a hipótese, a pergunta e o objetivo, nós não temos como ir adiante. Né? Porque ele que vai, esses aspectos é que vão dar origem ao passo 2, que é procedimentos serão feitos, quais os métodos que eu vou empregar, que materiais eu preciso ter. Né? Isso é bem importante, vai limitar o alcance do meu desenho experimental, que é a terceira etapa aqui. Então, para eu saber como é que eu vou planejar o desenho experimental, eu preciso saber que tipo de material eu tenho disponível para mim e quanto que eu tenho. Com o desenho experimental, em mãos, né, baseado no material que eu tenho disponível, eu posso, então, fazer meu plano amostral. Vou fazer o seguinte, eu tenho amostra, seja lá de humanos, animais ou de sangue, suficiente para testar a minha hipótese? Né? Então, aqui, olha, tanto o procedimento, desenho experimental, quanto o plano amostral estão com um asteriscozinho aqui, né? Esse asterisco é para lembrar que todas essas etapas aqui, 2, 3 e 4, ajudam a determinar o tempo que você precisa, o dinheiro que você precisa e a equipe que você precisa para conduzir o estudo. Portanto, você sabe se o seu estudo é viável ou não nas suas condições, que talvez não seja. E talvez você tenha que remodelar sua hipótese, sua pergunta, seu objetivo de pesquisa e adequá-lo à sua realidade, talvez. Né? Ou então ir atrás de financiamento para conseguir instalar as condições que você acha que são necessárias para o seu estudo. Né? Bom, então, uma vez que tem o plano amostral, também você vai conseguir fazer o seu plano analítico, né? Como é que você vai analisar os dados que você obteve no estudo, e, por fim, os planos de disseminação, que é opcional, porém é útil. Eu vou comentar nos próximos slides cada um desses itens. Tá? Então, primeiro item, né? A hipótese, a pergunta e os objetivos da pesquisa. Né? Então, como eu já mencionei para vocês, e essa etapa guia as etapas subsequentes, né, do plano experimental. E vão reduzir a possibilidade de um viés muito importante que se chama Harking.
né? Ajuda a minimizar esse problema chamado de harking. Harking vem do inglês hypothesizing after results are known. Ou, em português, fazer a hipótese depois de conhecer os resultados. Né? Por que isso é um problema? Porque se você faz a hipótese depois que você conhece o resultado, bom, primeiro, você está fazendo uma afirmação falsa, porque a sua hipótese era outra. E você, agora que conhece o resultado, olhou e falou, nossa, resultado interessante. Esse resultado responde uma outra pergunta que não foi a que eu fiz. Aí você vai lá e refaz a sua pergunta baseado no resultado. Quer dizer, falso, porque você tinha uma outra pergunta. Né? E outra consequência disso, essa pergunta reformulada, ela vai caber tão bem na resposta que você obteve, que parece que é um efeito, nossa, enorme. Olha, quando eu faço a pergunta, fiz esse experimento e tem esse resultado. Incrível. Então, infla, aumenta, vamos dizer assim, o impacto, né, bombástico da hipótese, quando, na verdade, pode ter sido por mero acaso que você encontrou aquele resultado. Então, harking é um problema. E fazer, então, de antemão, né, a hipótese, a pergunta objetivos, vai diminuir esse harking. Não quer dizer que nós não vamos interpretar os resultados. A interpretação dos resultados é ótimo, mas em outro momento eu pego os resultados e interpreto. E posso, a partir dos resultados, dizer assim, olha, um novo estudo, um futuro estudo seria muito importante para testar essa hipótese que nasceu desse estudo. Tá? Então, fazer lucubração é uma delícia, a gente gosta, né? Discutir é bom e a gente gosta. Mas não é aqui, no momento da hipótese, é lá na discussão. Então, aqui eu vou trazer para vocês como exemplo um estudo que foi planejado pela Fabiola Ecker e pelo Johnny da Costa, que são, e por mim também, que são meus doutorandos aqui na pós-graduação em farmacologia da UFSC. Nós fizemos um plano, né, de os projetos deles, e eu vou mostrar uma parte desse plano para vocês, para ilustrar cada parte daquele planejamento. Eu vou mostrar para vocês porque isso é um plano ideal, maravilhoso e ótimo? Não. Esse é o plano que nós fizemos, então eu conheço muito bem esse plano, e por isso que eu vou mostrá-lo, né? Então, assim, não é perfeito, é o que a gente conseguiu fazer, então eu vou mostrar, vou usar como exemplo para vocês. Então, nesse caso dos doutorados da Fabiola Eckert e do Johnny Costa, eles têm interesse, hipóteses distintas, mas assim, os dois têm interesse em estudar estresse crônico imprevisível. Aqui no lab, nosso animal experimental é Drosophila melanogaster, que é uma mosca das frutas, né? Então, a hipótese desse estudo deles era o estresse crônico imprevisível, o CUS, né, diminui a preferência por sacarose em machos das moscas de Drosophila melanogaster? Né? A hipótese é uma afirmação. O estresse crônico imprevisível diminui a preferência por sacarose nos machos de D. melanogaster. E nas fêmeas, esse efeito do estresse imprevisível pode diferir dos machos em direção ou intensidade, né? Então, a hipótese é uma afirmação, que pode ser também referida como em forma de pergunta, né? A hipótese pode ser transformada numa pergunta, que está aqui embaixo. Quer dizer, o CUS, né, o estresse crônico imprevisível, diminui a preferência por sacarose em moscas de melanogaster, né? Na mosca das frutas. Essa resposta é sexualmente dimórfica? Então, aqui eu transformei essa hipótese numa pergunta. E com essa hipótese, eu já vou saber muita coisa que eu preciso para dar seguimento ao plano, né, o planejamento do estudo. Veja bem que a próxima etapa é procedimento, métodos e materiais. Então, eu sabendo aquela pergunta, aquela hipótese, eu vou saber qual que é o material necessário para a realização do estudo, né? Além de coisas que eu já comentei com vocês, né? Ajudar a minimizar acidentes ou erros sistemáticos que
podem surgir na hora, né? E vão me ajudar a determinar o tempo, o dinheiro e a equipe que eu preciso para fazer o experimento para responder aquela pergunta, né? Então, vai determinar a viabilidade do estudo meu, né? Então, aqui no nosso projeto, né, nós temos, então, um levantamento do material necessário. Então, o material, nós começamos, por exemplo, pensando no tempo que a gente tinha para fazer o experimento. Nós tínhamos disponível para esse estudo 60 dias, né, de laboratório livre para fazer, né? Então, nós precisávamos ter um número de moscas experimentais adultas dos dois sexos, né? Afinal de contas, na minha hipótese, eu vou estudar animais de dois sexos e adultos, né? Então, eu preciso ter quantidade suficiente. Será que eu tenho tempo para obter esses animais? Porque aqui, em média, a cada 10 dias, a gente consegue produzir uns 100 animais de cada sexo, né? Então, temos aí, em média. Eu tenho aparato para aplicar o Chronic Unpredictable Stress, né, o CUS, por 3 dias nas moscas, né, que é o protocolo que eu vou usar. Bom, eu tenho aqui 2 aparatos desses, então eu posso estressar 100 mosca, pelo menos, a cada 3 dias, né? Quer dizer, eu tenho o aparato e o ambiente de fazer o teste de preferência com as moscas, né? Eu tenho 4 desses aparatos. Cada aparato desse me permite testar 14 moscas ao mesmo tempo. Então, a cada 60 minutos, que é o tempo do teste, eu posso testar 56 moscas. Eu tenho uma ideia do tempo que eu vou gastar com cada mosca, né? Então, aqui o tempo disponível no lab por dia é de 4 horas, das 12 às 16. Vou gastar em 1 hora de preparação e tem umas 3 horas de experimentação, né? Então, sei lá, eu conseguiria fazer, né, 168 moscas, 56 moscas em 3 horas, né? Cada hora eu faço 56. Em 3 horas eu faço 168 moscas por tarde no laboratório. Se eu vou contar aqui para fazer essas 168 moscas, mas o tempo que eu gastei para produzir as moscas e tal, quer dizer, 10 dias para produzir as moscas, 3 dias de estresse, mais 1 dia de experimento, para cada lote experimental, eu vou gastar uns 14 dias, né? Umas 2 semanas. E isso porque eu tenho 2 experimentadores disponíveis, né? Uma experimentadora que está disponível 5 vezes por semana, nas 4 horas que o laboratório está aberto para ela, então ela tem um total de 20 horas semanais por 8 semanas. E uma outra pessoa que só vai ajudar, né, fazendo o cegamento dos tratamentos e dos vídeos, né, que dá um suporte emergencial. Então, colocando tudo isso junto, nos 60 dias disponíveis para o experimento, eu poderia fazer 4 lotes de 680 moscas. É muita mosca, né, que a gente pode fazer. A gente tem que se perguntar, será que eu preciso fazer experimento com 680 moscas? Né? Bom, isso vai depender agora do desenho experimental que eu vou fazer para responder aquela pergunta, né? Então, e o desenho experimental, de novo, ele depende de todos desses recursos que eu tenho disponível, né? Então, nós temos aqui no desenho experimental, escolher o tipo e o número de grupos experimentais, né? O modelo estatístico que vai ser adequado. As comparações que me interessam para responder minha pergunta, né? Como é que eu vou fazer a alocação aleatória das unidades experimentais aos grupos experimentais? Como é que eu vou fazer o plano? Como é que eu vou fazer esses procedimentos experimentais para obter os desfechos, né? Eu tenho que ter esse desenho agora que eu já sei que eu tenho todo o material disponível, né? Eu vi aqui, eu tenho tudo o material disponível, então vou desenhar, né, o experimento. Então, desenho experimental, vou ver se eu tenho o suficiente, né? Então, vamos ver lá, meu desenho experimental para esse experimento. Então, eu vou ter grupos de machos e de fêmeas, controle estressado, né? Eu vou fazer um desenho experimental que eu chamo aqui de bloco aleatorizado, que é um bloco de mini experimentos, né? A cada tarde eu vou fazer um mini experimento que tem pelo menos
um representante de cada grupo experimental. Então, pelo menos um macho, pelo menos uma fêmea, tanto do controle quanto do CUS. Se puder fazer mais do que isso, melhor, né? Mas pelo menos isso que eu chamo de mini experimento, né, no bloco vetorizado. Como eu sei que eu vou comparar, ter interesse no fator sexo e no fator condição, né, estressado ou controle, eu sei que eu vou precisar usar um modelo de análise de variância de 2 vias. As 2 vias são os fatores sexo e fator estresse, né? Então, esse é meu modelo. E, de acordo com a minha pergunta, eu fiz uma pergunta lá inicial, né, na hipótese, se o efeito do estresse, se o estresse tinha um efeito sobre a preferência por sacarose das moscas, e se havia diferença entre machos e fêmeas nessa resposta ao estresse, né? Então, eu tenho pelo menos aqui 4 comparações de interesse. Eu quero comparar o macho controle com o macho estressado, eu quero controlar a fêmea controle com a fêmea estressada, eu quero comparar o macho controle com a fêmea controle. E eu quero comparar o macho estressado com a fêmea estressada. Eu estou buscando o efeito do estresse nas comparações 1 e 2 e do sexo nas comparações 3 e 4. Né? Então, lembrando para vocês lá, de acordo com as contas mirabolantes que eu fiz ali da disponibilidade dos recursos, nós temos disponibilidade para testar 680 moscas naqueles 60 dias lá, né? Daria umas 170 moscas por grupo. Mas será que a gente precisa estudar 170 moscas por grupo experimental? 170 machos, 60 fêmeas, 100 no controle, 100 no estressado? Talvez não precise. Então, eu preciso fazer o plano amostral para saber quanto de fato eu vou precisar, né? Então, no plano amostral, eu vou determinar o tamanho da amostra, de acordo com aquele desenho experimental que eu planejei. Por que isso é importante? Aqui, olha só, o tamanho da amostra ajuda a controlar a taxa de erro amostral. Economiza tempo e outros recursos. Lembra o teste de erro amostral lá, o alfa, né? O erro do falso negativo, o erro do falso positivo, né? É o seguinte, quanto maior o tamanho da minha amostra, maior o poder estatístico que eu vou ter. Então, eu consigo diminuir a chance de deixar passar um efeito que de fato existe, né? Então, eu quero um estudo com bastante poder. Isso vai me dar também uma baixa taxa de falsos positivos, né? E, claro, se eu erro menos, eu economizo tempo e outros recursos, né? Quanto menos erros, mais economia. E aqui no nosso estudo, né? Então, embora a gente tenha disponibilidade para fazer 170 moscas por grupo, no final, olha só, que é a última linha aqui, ó, nós vamos testar 44 moscas por grupos. Nós teremos 11 moscas de cada grupo experimental, em cada uma de 4 tardes. Basta isso para a gente fazer o experimento. Como é que a gente chegou nisso, né? Nós fizemos cálculo do tamanho da amostra, usando um programa gratuito que chama GPower. Tá? E nós entramos no GPower as seguintes informações. Nós selecionamos um tamanho de efeito, 0,25. Né? Esse tamanho de efeito 0,25 é uma medida arbitrária que normalmente é interpretado como um tamanho de efeito pequeno. O que isso quer dizer, então? Eu estou informando a GPower que eu quero desenhar um estudo que consiga enxergar um efeito pequeno. Tá? Eu coloquei um alfa de 0,05. Eu estou dizendo para o GPower que eu quero que ele calcule um tamanho de amostra que seja suficiente para controlar a minha taxa de erro do tipo 1, ou seja, o erro de falso positivo. Eu quero diminuir o máximo possível o meu erro falso positivo. Eu coloquei o poder estatístico de 90%. Quer dizer, eu só quero um erro beta de 10%. Quer dizer, eu quero ter 90% de chance de detectar um efeito caso ele exista.
E também informei ao G-Power que eu ia usar um modelo de uma nova de 2 vias, né? Uma via com 2 níveis, que é o sexo, né? E a outra via com 2 níveis também. Então, eu tinha 4 grupos experimentais. Foi que eu entrei aqui. Com essas entradas, o G-Power me calculou o tamanho da amostra de 170 moscas total, né? E me dá a amostra total. Isso quer dizer, em 4 grupos experimentais, eu terei 44 moscas. Então, olha só, se vocês lembrarem, eu calculei lá por tarde, aqui no lab, a gente tem chance de, em 3 horas, testar até 168 moscas, né? Ou seja, 42 moscas por grupo. Mas aí, olha, nós gastamos 2 semanas para produzir, então, assim, para não fazer correria, então nós decidimos testar 88 moscas a cada 2 semanas. Então, nós separamos, né, o lote total de 176 moscas em 2 lotes, né? Fizemos a metade do lote, 88 moscas, nas primeiras 2 semanas, produzimos, separamos tudo direitinho, e o segundo lote nas 2 últimas semanas. Então, ao final de 4 semanas, nós tivemos 176 moscas testadas, né? Então, dessa forma, em resumo aqui, ó, nós estamos de 4 tardes para testar 44 moscas por grupo. Então, cada tarde, aqui é o nosso bloco aleatorizado, teria 11 representantes de cada grupo experimental. Porque nossas condições permitem isso, né? Muitas vezes não é possível, em outros laboratórios, não é possível ter essa quantidade de teste. Mas como a gente está trabalhando com a mosca, que é um bichinho pequenininho, o laboratório, os aparatos são pequenos, e nós temos uma alta produção de mosca, então para nós é possível. Nem para todo mundo, para outras pessoas, por exemplo, estudando humanos ou animais vertebrados, talvez não seja possível, mas para nós é. Então, uma vez que eu tenho aqui, já fez, né, o desenho experimental e o plano amostral, né, desenho experimental e o plano amostral, eu vou fazer o plano analítico, quer dizer, como é que eu vou analisar e interpretar os dados que eu obtiver desse estudo? Isso aqui, o que eu quero dizer com o plano analítico? Por que é importante pensar no plano analítico antes, né, de fazer o experimento, antes de coletar os dados? Que me ajuda a minimizar o viés de confirmação. O que esse viés de confirmação é? É aquela tendência que todos nós humanos temos, né, de enxergar a realidade que a gente quer ver. Então, se a gente já não pensa antecipadamente como é que nós vamos interpretar os dados, na hora que os resultados surgirem, a gente pode interpretar de uma forma que seja só conveniente para a nossa hipótese, tá? Vocês podem pensar assim, não, professora, mas eu sou uma pessoa honesta. Eu sei, eu também sou. Mas aqui eu não estou falando de desonestidade. Né? Eu não estou falando de mau caratismo, nada disso. Eu estou falando de um viés de confirmação, que é alguma coisa que está dentro da nossa cabeça, da forma como o nosso cérebro funciona. É uma tendência nossa a enxergar o que nós esperamos enxergar, tá? Então, não estou falando de caráter. Todos nós somos assim. Então, ao fazermos o plano analítico, nós diminuímos a chance do nosso viés de confirmação se expressar nos nossos dados. Então, aqui no nosso estudo, né, nós temos o nosso plano analítico. Então, vocês já sabem, né, que a gente estava planejando usar, então, a análise de variância de 2 vias, né, com a significância estatística do perfil menor que 0,5%. E aí, que nós, de acordo com a nossa hipótese, nós já pensamos como é que a gente iria interpretar os dados. Então, assim, nas moscas machos, será considerado um efeito esperado do custo do estresse quando a preferência por sacarose no grupo estressado for substancialmente menor que do grupo controle. É isso que nós esperamos. Então, se a gente encontrar a preferência substancialmente menor, nós vamos dizer que teve um efeito esperado do estresse.
Um efeito substancial, já vou dizer para vocês o que é substancial. Um efeito substancial na direção contrária será considerado paradoxal. Por quê? Porque eu espero que a preferência seja diminuída. Se ela aumentar, eu vou achar um paradoxo, porque não é isso que meus dados de leitura me indicavam na literatura, né? E efeitos que não sejam substanciais, ou seja, não substanciais, serão considerados nulos. Será assim que nós vamos interpretar os dados. Agora, o que nós chamamos de efeito substancial? Para nós tomamos uma decisão arbitrária que será substancial, né, seja o efeito esperado ou paradoxal, não importa, qualquer efeito que seja maior que 0,25. Lembra que nós calculamos o tamanho da amostra num efeito de tamanho 0,25? Então, se o efeito for maior que 0,25, nós vamos dizer que ele é substancial. 0,25 é o mínimo que a gente quer. Abaixo disso, nós vamos dizer que ele é um efeito nulo. Certo? Então, nós já determinamos a priori isso. Então, nossa chance de fazer um viés de confirmação depois que nós olharmos os resultados diminui bastante. E aí, finalmente, fazer os planos de disseminação, que eu disse para vocês que é opcional, mas que é útil, vocês vão ver só. Né? O que são os planos de disseminação? Descreve, né, no plano, no protocolo, como esses resultados dos estudos se tornarão públicos. Vocês pretendem mandar para o congresso, para a revista? Por que isso, assim, não é mandatório? Porque é útil. Você pode pensar assim, tá, que revista eu vou mandar? Eu preciso pagar para publicar essa revista? Será que eu vou publicar numa revista de acesso grátis? Eu tenho dinheiro para pagar isso? Eu tenho tem revistas que vão publicar, aceitar o meu trabalho? Então é útil, né? Saber isso. Além do mais, vocês podem fazer o plano de autoria, né? Que pessoas serão reconhecidas como autores desse trabalho? Assim, você pode compartilhar já com seus colaboradores desde o início os planos de autoria, e aí cada pessoa vai saber quanto, né, de esforço vai colocar no estudo, né, para que seja autor ou autora. Né? Então, é útil, embora não seja necessário. Né? Então, uma vez que esse plano tenha sido feito, o que eu sugiro para vocês? Compartilhe esses planos, né? E esses protocolos que vocês fizeram, né? Então, aqui, olha, você pode disponibilizar esse plano que você elaborou numa forma de plataforma pública, ou se você quiser manter em sigilo, que às vezes pode acontecer, né? Você pode registrar, deixar de uma forma privada em algum lugar que não seja um acesso público. Existe ainda a possibilidade, já vou falar para vocês agora, antes de terminar essa apresentação, que esse plano seja publicado. Então, existem revistas que publicam planos e protocolos, tá? Vou mencionar para vocês. Quais são os benefícios, então, de compartilhar esses planos e protocolos? Você diminui os desvios dos objetivos iniciais. Você pode aumentar a qualidade dos dados e favorecer a confiança nos resultados, para você mesmo, e também para os outros, né? Você fala assim, não, eu segui direitinho o plano, eu estou confiante que deu tudo certo. Mas também é desafiador, né? Porque a gente tem que fazer um alto investimento de tempo, e é um recurso, né? No início do projeto. E também, se acontecer coisas muito surpreendentes, muito inesperadas no decorrer do projeto, você vai ter dificuldade de lidar com os ajustes metodológicos, porque você já planejou tudo. Então, muitas das coisas vão estar um pouco mais engessadas, né? Então, esse é um desafio, né? Para encontrar um ponto de equilíbrio, né? Entre benefícios e os desafios, né? Aqui embaixo... Eu deixo disponível para vocês o endereço de várias plataformas de registro de estudos, especialmente com animais, né, que é o meu campo, por isso que eu estou compartilhando isso, mas vocês certamente, eu sei que tem plataformas muito boas e específicas para estudos em humanos. Né? Bom, e eu falei para vocês que tem algumas revistas que publicam
protocolos e planos de experimento, né? Então, existe aqui esse tipo de publicação de Registered Report, ou relatórios registrados, né? Que são um tipo de artigo científico, que é publicado em 2 etapas, o estágio 1, RR, aqui é Registered Report, estágio 1, e um outro estágio 2. Né? Nem todas as revistas fazem, né? Vocês têm que escolher uma revista, né? Selecionar uma revista que publique um Registered Report sobre o tipo de pesquisa que você está conduzindo, né? E aí, uma vez que você escolher essa revista, você vai submeter esse artigo em 2 estágios. O primeiro estágio é o artigo, ele tem todas as seções de um artigo convencional, mas, ou seja, ele tem título, nome dos autores, resumo, tem introdução, hipótese, material e métodos, mas não tem resultados e discussões, conclusões, ou as referências que se correspondem a esses capítulos. É claro, desnecessário dizer que o resumo também não vai ter, né? No resumo não vai ter a parte dos resultados da discussão. Né? Então, essa parte, o estágio 1 do Register Report, será analisado pelos revisores, pelos pares, né? Que vão fazer, então, sugestões para esse plano. Se a revista aprovar esse plano, ela se compromete a publicar o artigo completo, ou seja, os resultados que você obtiver, independente do resultado que você tiver. O resultado pode ser negativo, positivo, não importa. Desde que você tenha respeitado o plano que você submeteu à revista. Tá? Se você precisar mudar o plano, precisa consultar a revista, tá certo? Mas, se você conseguir seguir o seu plano, você já está com a publicação garantida lá na frente. Quando você vai fazer o segundo estágio da submissão, que é agora o artigo completo, com todas as seções, inclusive resultados de discussão, conclusões e as referências correspondentes. Aqui, os revisores vão avaliar somente a qualidade do texto, né, das novas partes do manuscrito. As partes que eles já avaliaram já está avaliado, né? Então, eles vão fazer sugestões da parte nova. Né? E nessa parte, caso você tenha seguido o plano inicial, o seu artigo não poderá ser rejeitado. Né? Porque você já teve uma aceitação prévia. Então, esse é um modelo bem interessante. Tá? Infelizmente, eu não conheço nenhuma revista grátis que publique desse jeito. Né? Mas eu conheço uma plataforma de pré-print grátis, chama Peer Community and Register Reports, que vocês podem publicar ali. Mas ela é bem interessante, tem uma plataforma de muitos planos. Ela não tem um Qualis, né? Que aqui no Brasil, para nós, é um problema. Às vezes, a gente precisa publicar em revista com Qualis, né? Mas é um lugar de você fazer um relatório registrado gratuitamente. Então, uma vez então que você tenha compartilhado seus planos, né? Está aprovado, legal, você conduziu o estudo e tudo mais, e você já tem os resultados que você obteve baseado no seu estudo, né? Então, quando você vai fazer essa publicação final, tente fazer da forma, então, mais transparente e completa possível. Né? Na área de estudo com animais, nós temos um guia, que chama o Guia Arrive, que é um guia que ajuda a gente a fazer relatos completos e transparentes dos resultados dos nossos estudos com animais. Certamente, na área clínica, estudo com humanos, vai ter também, tenho certeza. Tá? É interessante aqui que, então, essa publicação vai ter uma nova revisão, uma revisão por pares, né? Então, é interessante para que você pense nos seus estudos futuros, né? À luz desse estudo que você terminou de fazer, né? E, se possível, né, fazer com que esses artigos estejam num lugar de acesso aberto, né?
que os leitores tenham acesso grátis ao conteúdo desses estudos, né? Porque isso vai aumentar a chance de que alguém leia, e isso vai aumentar a chance que alguém reproduza seus dados, né? Porque primeiro a pessoa vai ter que ler o seu estudo para querer reproduzi-lo, né? Então, o nosso plano de disseminação é isso, nós pretendemos fazer um register report, falhando aqui por razões que não conseguimos fazer, por razões pessoais, não fizemos, mas tínhamos feito esse plano. Fizemos a publicação em congresso, depósito em plataforma de pré-print quando tivermos os resultados, e vamos publicar na revista científica. E planejamos fazer uma publicação em acesso aberto, caso haja possibilidade, nesse caso a gente tenha dinheiro, né? E os autores principais, então, a Fabiola Ecker, de Johnny Costa, e a Silene Lino de Oliveira. Se nesse meio tempo aparecer alguém novo colaborar, será parte também dessa autoria. Então, esses aqui são os autores mínimos, né, desse projeto. Tá? Então, para concluir, gente, a minha mensagem é: o planejamento é essencial para a construção de experimentos reproduzíveis. Tá? Essencial. Eu faço a consideração que, no meu modo de ver, pré-registro, né? Então, essa pré-elaboração e registro dos planos, e até a sua publicação em forma de relatos registrados, ou register report, oferece um grande potencial para melhorar a reprodutibilidade dos experimentos, né? Justamente porque dá um grande valor para o plano experimental. Então, eu espero que, com a popularização dessas práticas, no futuro, nós tenhamos, então, experimentos mais reproduzíveis e confiáveis, né, que vai aumentar a nossa qualidade, precisão e confiança nos nossos dados de pesquisa científica. Tá? Eu deixo no último slide para vocês aqui um montão de informação que eu chamo de caixa de ferramentas, tá? Tem artigos, links e etc. Tá? E agora estou à disposição para perguntas que vocês tenham, né? Então, esse é meu e-mail, né, institucional, e aqui nesses QR Codes eu coloquei o Instagram do LabNEC, que é o Laboratório de Neurobiologia do Comportamento, né, que eu sou coordenadora, e coloquei aqui um outro QR Code para o Linktree do Camarades, né? No Instagram também, que aqui no Linktree vai levar vocês para o site Camarades e fazem contato com a gente. Então, nesses Insta, a gente está sempre olhando, pelo menos uma vez, 2, 3 vezes por semana, a gente está vendo esses Instagrams. Então, se vocês sabem fazer contato com a gente, é uma forma bem fácil de entrar em contato. Às vezes é mais fácil do que pelo e-mail, tá? Então, é isso. Estamos prontos para discutir. Obrigada, Silene. Eu vou parar a gravação para se alguém quiser fazer alguma pergunta, ficar mais à vontade. Então, eu quero desfazer